Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Eu tinha prometido voltar hoje numa nova live em relação a todos esses fatos que nós vivenciamos neste domingo com relação ao Roberto Jefferson. Eu contactei várias pessoas, outras me ligaram. Eu contactei pessoas que moram no Rio de Janeiro para ter mais detalhe de tudo o que tinha acontecido. E automaticamente também eu fui vendo várias postagens. Muita gente criticando Roberto Jefferson, sobre o seu passado, sobre a intenção desse presente. Enfim, muita coisa em volta, mas eu queria dividir com vocês alguns pontos. Primeiro, coragem ele teve. Isso aí é inegável. Agora, ele errou. E por que errou? Né? Vamos tocar em alguns pontos. A gente tinha uma live programada desde ontem, de 22 horas, com o presidente da República e sua turma, né? E foi uma live que envolveu muita gente. E essa live, ela terminaria hoje por volta das 3 horas. E claro que ela foi muito prejudicada. Tava uma live boa, uma live bastante esclarecedora. Ela teve início com Paulo Guedes, que colocou uma série de coisas, e seguiu ao longo da madrugada, hoje de manhã, e agora à tarde, sem dúvida, ela foi muito, muito prejudicada por causa desse ato do Roberto Jefferson. Na minha opinião, foi um ato muito impensado. Tá? Primeiro, por mais motivos que ele tivesse, disse uma prisão ilegal, ele não tem foro privilegiado, está sendo perseguido, etc. Tal, mas não se atira em policial. Tá? Eu acho que o presidente foi muito feliz quando ele colocou na entrevista que ele concedeu à Rede Record que quem atira em policial é bandido. E o Roberto Jefferson errou. Inclusive, né, a gente veio saber depois que 2 policiais foram alvejados. E espero que eles estejam passando bem, eu não tenho informações nesse sentido. Mas, então, ele prejudicou a live do presidente e, no fundo, o Roberto Jefferson, ele sabia que ia ser preso, né? Porque ele estava proibido e ele acordou no momento que foi liberado do cárcere, né, da prisão, e para ser domiciliar, ele acordou de não dar entrevista, não fazer live, etc. Então ele descumpriu. Então, a prisão dele, com aquele vídeo que ele fez ontem com relação à ministra do STF, ele sabia que hoje ia ter uma reação. Claro, não vamos entrar aqui no mérito da chama legalidade não é chover no molhado, né? Porque nada desses processos são legais. E a gente sabe que são inteiramente criados com o oportunismo que a sua ação requer. Mas isso exigia de um homem da experiência política e de vida do Roberto Jefferson parar para pensar que a sua atitude ela poderia prejudicar muito o presidente da República. Nós sabíamos, e eu disse isso no vídeo anterior, que essa última semana seria muito difícil. Muitas fake news, muitas mentiras continuariam e seriam criadas contra o governo federal e contra o presidente Jair Bolsonaro.
Isso a gente já previa. Só que agora o Roberto Jefferson deu mais um motivo, porque o presidente, né, deixou claro que não havia, não há nenhuma amizade entre ele e Roberto Jefferson. Todos se recordam de quantas vezes o PTB foi oferecido ao presidente e a seus filhos para ampará-los, num caso de necessidade de um partido para concorrer à presidência, etc., e que nunca nenhum deles quis, tá? Esse é um ponto que tem que ser pensado. E por que não quiseram? Inclusive, Roberto Jefferson chegou a dizer, em determinado momento, que ele dava o partido inteiramente ao Bolsonaro para que ele presidisse da forma que achasse melhor. Só que o Bolsonaro nunca quis. Então, ele prejudicou e muito a campanha do presidente nessa semana que resta. Isso porque, sem a menor dúvida, a esquerda, que, como eu disse, já vinha mentindo, criando mentiras, vai criar mais uma. E agora eles têm tudo o que queriam na mão em termos de tentar prejudicar um trabalho que todos nós, né, estávamos fazendo de buscar voz, de conquistar votos, etc. Eu acho que quem é Bolsonaro não mudou, não vai mudar, tá? Eu acho não, eu tenho certeza disso. Mas a preocupação está em cima dos indecisos, né? O que esse pessoal vai ouvir ao longo dessa semana serão coisas inacreditáveis contra o presidente da República. Eu tive a curiosidade de hoje à tardinha, começo à noite, dar uma olhada no sistema Globo de rádio, televisão e tudo, em todo esse processo que envolve a Globo. E já começou, né? Já começou com a declaração do Lula, Luladrão, nas redes sociais. Os comentaristas contratados pela Globo, inclusive um decrépito de um advogado, sai falando contra Bolsonaro, é evidente, e os repórteres, inclusive da Globo, também. Então, ou seja, vão jogar todo o foco nessa semana. Então, nosso trabalho tem que ser maior ainda, de mostrar que tudo isso não se trata de uma grande mentira e que o presidente nada tem a ver com isso. Absolutamente nada. Que ele tomou as medidas cabíveis e, no caso Roberto Jefferson, entrou numa fria, né? Porque ele não só tem o Tribunal Eleitoral contra ele, com o Supremo Tribunal Federal também, e agora ele não conta com apoio de ninguém, inclusive de vários bolsonaristas e do próprio governo federal, que, através do seu ministro da Justiça, foi até o local se solidarizar com a Polícia Federal, bem como já deixou bastante claro isso. Quem atira em policial é ladrão. Desculpa, é bandido. Então, no caso, foi uma atitude sem ser pensada, sem ser. Ele não analisou o que poderia vir em termos dessa decisão. Ele pensou nele. E, infelizmente, vai causar, tá? E uma série de reflexos em cima disso, mas nós temos que manter nossa calma, a nossa segurança, a tranquilidade de que o presidente Bolsonaro nada tem a ver com essa história. E será jogado nas costas dele, é claro. Tudo é jogado nas costas dele, porque isso não. Só que nós temos que mostrar que é mais uma mentira criada pelo PT, que irá se aproveitar desse momento.
Então, eu conto com vocês e sei que todos farão um total trabalho de mostrar que o fato acontecido hoje, de forma nenhuma, tem o dedo de Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que se ele fosse consultado antes, ele jamais teria tido uma postura de apoio. Muito pelo contrário, teria aconselhado e dito o certo que deveria ter sido feito, tá? Nós não podemos aceitar uma atribuição desse fato ao presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que defendê-lo e fazer dele o presidente reeleito do Brasil para a nossa salvação. Muito obrigado pela atenção, uma ótima semana. Bolsonaro 22. Tchau.